Olá, estamos de volta com Direito em Tópicos, canal de aulas de direito grátis, onde você aqui vai aprender um pouco sobre direito e entender sobre outros assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos aqui no módulo 3 de Direito Penal, parte geral, onde nessa aula a gente vai estudar o tempo e o lugar do crime. Mas antes de começar, eu lembro aqui vocês, galera, se inscrevam aí no canal para dar uma ajuda na gente, também ficar ligado nas novidades, nas notificações. Quem puder até dar um apoio para a gente, comenta aí nossas aulas, entendeu? E dá um joinha também e tal. E também dá uma conferida nos nossos livros publicados, né, que estão na descrição desse vídeo do canal. Quem puder adquirir lá vai estar ajudando aqui o nosso projeto e estiver interessado em saber os links, ter uma coisa mais centralizada, vai lá no nosso site www.direitoemtópicos.com. Vamos lá, vamos começar pelo tempo do crime. Bem, no que diz respeito ao tempo do crime, devemos aqui, em especial, considerar se o delito é de resultado, ou seja, é um delito material que possua bem definido o que é a conduta e o resultado naturalístico. Assim, nos crimes materiais, gente, conseguimos delimitar de maneira bem clara o momento da atividade delituosa e o resultado da ação, verificando que um interregno de tempo bem definido. Quer ver um exemplo? No caso do homicídio, a gente tem um momento que é o ato de matar, né, o da execução em si, e o instante da morte, que pode ensejar em horas ou dias. Não quer dizer que quando o indivíduo executa o crime de homicídio, que a vítima vai morrer naquele momento. Ela pode morrer um momento depois, dias, horas, entendeu? Não tem um instante definido. Já no caso dos delitos de atividade, né, como nos casos dos crimes formais ou de mera conduta, a gente vai ver isso mais na frente com mais detalhe, né, gente, depois em outro módulo, mas aqui, só para a gente entender aqui esse assunto que a gente está abordando, nos crimes formais e de mera conduta, nós temos a exigência de uma prática, uma conduta isolada de ocorrência de um eventual resultado naturalístico para a sua consumação. Um exemplo aqui de mera conduta é a invasão do domicílio, que basta invadir o domicílio que o crime ele acontece por si só, entendeu? Não vai ser posterior, não tem o resultado do crime não é posterior, então, só para ter uma dimensão do que a gente está querendo dizer aqui. Então, os crimes de atividade, né, que são os formais de mera conduta, a exigência de uma prática dessa conduta isolada é no momento da consumação do crime, entendeu? Então, por exemplo, um crime contra a honra, né, o que é como no caso de um ato de injúria, né, de ofender alguém, né, é o ato de xingar alguém, né? Não se exige aqui, gente, a evidência externa para que a consumação do crime ocorra. Ou seja, quando você xinga alguém, né, ofende moralmente, o fato já está consumado, entendeu? Então, os crimes de atividade, né, a teoria do tempo do crime, ela não se faz necessária, ela só é aplicada nos crimes que exigem resultados naturalísticos, como no caso do homicídio. Então, devemos aqui considerar que o tempo do crime ele é aplicável aos crimes que exigem esse resultado naturalístico. Assim, a gente pode abordar esse assunto sob 3 teorias. A teoria da atividade, que é o caso da teoria adotada, no caso, em relação ao tempo do crime, né? É a teoria adotada pela nossa legislação brasileira. Pela teoria da atividade, se entende que o delito ele é praticado no momento da conduta, entendeu? Não se importando assim com o instante do resultado, quando que vai se consumar o crime. O importante é o momento da conduta. A teoria do resultado, ela já entende que o crime ele foi cometido no momento em que é o resultado do crime, no caso, o resultado morte mesmo, no caso do homicídio, né? E a teoria mista, ou da ubiquidade, entende que o crime ocorre tanto naquele ato executório da conduta, quanto no resultado, no exemplo do homicídio, o resultado morte. Só que para o tempo do crime, a aplicação na nossa legislação é a teoria da atividade, ou seja, entende que o delito, quando o delito é praticado naquele momento da conduta, né? Ele não está preocupado com o resultado, beleza? Bem, a utilização da teoria mais adequada é importante para evitar celeumas doutrinárias lá na frente, discussões judiciais tal, e tudo. Assim, no que diz respeito à teoria da atividade que é adotada, né, pela nossa legislação, a sua utilização ela resulta nos seguintes aspectos. Ela determina a imputabilidade do agente, tem que se fixar as circunstâncias do tipo penal, possibilitar uma eventual aplicação de anistia ou
dá continuidade de ocorrer a prescrição, dá oportunidade desse caso de ter uma prescrição. Então, se utilizarmos a teoria da atividade, portanto, né, em um crime material, como no crime de homicídio que a gente viu, veremos que o instante da ação homicida seria o momento do crime, não se preocupando com o resultado da morte, por exemplo, né? Então, se o autor do homicídio fosse um menor de 18 anos e o resultado da morte ocorresse depois de atingida a sua maioridade, ele não responderia pelo crime como maior, né? Ele ia ser um ato infracional e responder como menor, porque o resultado só ocorreu depois da maioridade. O que importa aqui é a teoria da atividade. A atividade foi antes de ficar maior de idade. Já nos crimes permanentes, né, o tempo do crime ele se prolonga no tempo, pois é considerado crime todo o período do desenrolagem da atividade delituosa. Por exemplo, num crime de sequestro. Enquanto houver o cerceamento da liberdade da vítima, se o autor do crime no início da ação tinha menos de 18 anos, e com o decorrer da manutenção do sequestro atinge a maioridade penal, nesse caso vai ser imputado a ele a responsabilidade, porque como a gente viu aqui, o crime ele se protrai no tempo, né? Enquanto tiver o crime acontecendo, ele vai se atualizando com o tempo. Então, fez a maioridade penal, está cometendo um crime, praticou o crime, então aplica-se a responsabilidade penal para esse indivíduo. Então, esse caso também ele se aplica ao crime continuado, pois apesar de ser uma ficção jurídica que visa beneficiar o réu, aqui, gente, trata de uma unidade delitiva, enseja o que? Na mesma situação do crime permanente. Contudo, gente, parte da doutrina ela entende que para o crime continuado ele não se deve aplicar a mesma regra do permanente, porque a regra do crime continuado é para beneficiar o réu, né? Não sendo plausível aqui, gente, uma alternativa eventual para o seu prejuízo. Então, diante do que vimos, a teoria aplicada em relação ao tempo do crime, a gente confirma aqui, é a teoria da atividade. Agora a gente vai ver as regras atinentes ao lugar do crime, beleza? Vamos lá, lugar do crime. Bem, a partir do ato criminoso, podemos verificar que o lugar pode ser o da execução em determinado ponto, podendo alcançar o resultado em um outro lugar, um local diverso. Assim, gente, também há uma controvérsia no que tange a aplicação em relação a aquelas três teorias. Na teoria da atividade, que se deduz o que? O lugar do crime seria o local do delito em que ocorreu os atos executórios. A teoria do resultado, que o lugar do crime seria o local da consumação do crime. E a teoria mista ou da ubiquidade, que foi adotada pelo direito penal brasileiro, né? O lugar do crime seria tanto o local da conduta quanto do resultado. Todos vão ser lugares do crime. Então, vale ressaltar que a teoria do lugar do crime só tem razão de interesse nos crimes plurissubsistentes, que são aqueles que resultam de execução de vários atos. Você tem que ter a cogitação, preparação, execução, consumação. Pois em relação aos crimes unissubsistentes, como no caso de um crime de injúria, né, haverá um único ato onde o lugar do delito será o mesmo da prática da conduta. Entendeu? Então não tem que se pensar aqui em aplicar essas teorias do lugar do crime. Uma outra observação importante, ela se refere ao lugar da consumação do crime permanente. Ora, como esse tipo de crime ele se arrasta aqui na linha do tempo, gente, poderá incorrer em alteração constante do lugar do crime, resultando em que em múltiplos foros competentes para apuração do delito. A gente tem como exemplo um crime permanente de sequestro em que uma vítima ela é deslocada entre 3 países. Entre eles temos o Brasil. Vamos ao Brasil, o cativeiro vai se deslocando Brasil, Paraguai e Argentina, por exemplo. Então, aqui um interesse punitivo ele recai sobre o Brasil, porque um dos momentos do cativeiro, né, desse tipo de crime, ele aconteceu, nesse crime permanente, aconteceu no Brasil. Então, a jurisdição brasileira ela tem competência para julgar também esse crime. Tanto a Paraguai e a Argentina no exemplo citado. Agora, se no sequestro, esse deslocamento do cativeiro, né, ele se der dentro do nosso território nacional, aí que a gente já tem um probleminha, né, que já tem um conflito de competência. Quem seria o órgão competente, né, do judiciário para julgar, né? Por exemplo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Passou por esses 3 estados. Qual é o competente no crime permanente, né? Mas só que a nossa legislação, no artigo 71 do Código de Processo Penal, ele resolveu esse problema. Ele diz o seguinte, praticado em território 2 ou mais jurisdições.
a competência afirmar-se-á pela prevenção. O que eu quero dizer com isso? Aqui, gente, a gente vê que a competência, para a apuração desse tipo de delito, né, ela se dá por aquela jurisdição que primeiro tomar conhecimento da questão jurisdicional, como, por exemplo, a decretação de prisão cautelar. Então, a prevenção é exatamente isso. Quem tomar o primeiro procedimento jurisdicional é que vai ser o órgão jurisdicional prevento, entendeu? Então, fazendo um resumo aqui da aula de hoje, né? Para o tempo do crime, que é o momento em que se pratica uma infração penal material, ou seja, o momento da conduta ou do resultado, aplica-se o quê? A teoria da atividade, que é o quê? É aquela considerada praticada a ação ou omissão do crime no instante da sua execução. E para o lugar do crime, que é o local competente para se apurar o crime e punir o seu autor, ou seja, o lugar da conduta ou resultado, aplica-se a teoria mista ou da ubiquidade, que considera o local do crime onde se deu a conduta ou seu resultado. Beleza? Então, a gente conclui mais uma aula de Direito Penal, parte geral, módulo 3, né? Onde a gente estudou o tempo e o lugar do crime. Beleza? Então, na próxima aula, iremos estudar a aplicação da lei penal no espaço. Beleza, gente? Então, vamos ficar por aqui e até a próxima aula.